Oficialmente aqui começar a explicar para o pessoal o que é que a gente está fazendo aqui hoje, hein, Michel? Vamos lá, ó. Então, hoje a gente vai falar sobre como CX, que é o gringo aí, né? O jeito de falar aí, que é Customer Experience, né? O atendimento a cliente, ajuda com os resultados de vendas, né? Eu já mencionei até alguns materiais meus sobre o processo de vendas não terminar na hora que o produto, na hora que o serviço ele é entregue. O pós-vendas e a área de atendimento a cliente tem uma participação especial em todo o processo de vendas, e é isso que o Michel vem contar um pouquinho para a gente, aqui explicar, né, desses bastidores aí de atendimento, a gestão de atendimento, falar de equipe, como que a equipe deve estar aí envolvida, né, nos resultados do faturamento de toda e qualquer empresa na área de venda, né, de atendimento e pós-vendas. E eu digo, Michel, que assim, atendimento é o calcanhar de Aquiles da maioria das empresas, da maioria dos prestadores de serviço e pelo menos 95% dos vendedores. Vendedor não gosta de atender, mas precisa entender o quão importante é o atendimento, né? Então, falando sobre você, né, Michel? Você que é pós-graduado em gestão de pessoas, em projetos, você que lidera equipe de atendimento já há muitos anos, né? Passou 10 anos em uma empresa já com essa parte, agora já está há 5 anos e meio em outra empresa, né? Uma empresa grande, sim, também lidando, né, com a gestão de atendimento, a gestão de CX, né? E aí eu gostaria que você já começasse, então, se apresentando, né, para o pessoal, para entender melhor, onde você ficou 10 anos, onde você está hoje há 5 anos e meio, o que você faz, para todo mundo entender esse mundo. E lembrando, pessoal, interajam, né, mandem suas perguntas. Quanto mais vocês interagirem e quanto mais vocês curtirem aí essa live, mais gente, né, vai saber que essa live está acontecendo e também pode, né, beneficiar com a gente aqui que o Michel tem que falar para a gente hoje. Então, vai lá, Michel. Quem é você? O que você faz hoje? O que é CX? Vamos lá, meu nome é Michel, eu trabalho hoje atualmente no Mercado Livre, estou há 5 anos e 5 meses, acho que já está dando isso. Eu já tenho 10 anos na área de gestão, é algo que toca bem assim o meu coração, é algo que eu gosto mesmo. Acho que hoje em dia a gente fala muito de gestão e relacionamento, que é o que realmente tange aí o mercado, tange na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então é o que eu mais assim prezo bastante por isso. E o relacionamento, quando a gente fala de customer experience, a gente fala de colocar o cliente no centro. Imagina, isso é uma responsabilidade gigantesca. Então, imagina, você precisa trabalhar aí com a experiência do seu cliente interno, que são os seus colaboradores, gerando a melhor experiência para ele, para que você consiga trabalhar, para que reflita isso no seu cliente final, e com isso ele tenha a melhor experiência. Porque, querendo ou não, hoje, o que o cliente busca? Ele não busca um produto, ele busca uma experiência, ele busca um sonho. Você imagina, se ele busca isso, ele busca essa experiência. Então, quando a gente fala de customer, quando a gente fala de colocar o cliente no centro, é dar essa melhor experiência. E aí, quando eu estava falando, a gente precisa dar a melhor experiência para quem está internamente trabalhando conosco, que são nossos colaboradores. A partir disso, ele vai refletir esse atendimento para o cliente. Então, a gente precisa buscar satisfação. E aí, a gente precisa muito trabalhar nisso. Então, isso, para mim, acho que é o mais importante nesse momento, assim, acho que é gerar esse relacionamento bacana com a equipe, é poder entender quais são, o que está ali gerando, o que está impactando na vida dele para que ele consiga gerar. E a gente fala muito de 2 problemas, né? O problema interno e o problema externo. Quando a gente fala da pessoa em si, como gerar uma equipe diante de uma situação um pouco mais complicada, familiar, algo do tipo, como lidar com isso? Como gerar essa confiança, como fazer com que o colaborador ele possa trazer isso para você e você começar a trabalhar com ele, pensando que ele precisa gerar a melhor experiência. Então, para isso, ele precisa estar bem, ele precisa estar muito ligado, ele precisa saber que ele é importante no processo como um todo. Então, a partir daí, a gente começa a fazer uma gestão, um planejamento com foco, com engajamento, e aí daí em diante a gente começa a fazer um trabalho bem bacana, mas é isso que a gente fala quando a gente fala de gestão. Mas eu trouxe mais algumas coisas aqui, mas você queria entender mais alguma coisa fora isso, André? Eu acho assim que é muito legal, porque já dá uma base muito importante para quem faz gestão de CX ou para quem está, né, na linha de frente,
é a cara da empresa, né? É como o cliente se relaciona com a empresa, é como ele recebe, Sim. né, o atendimento, como ele tira dúvidas, é como ele fica sabendo de uma série de coisas que pode, que se não pode, seja com produto, com serviço, né, o que for. Mercado Livre, que é onde você atua, é uma empresa gigantesca que tem muitas faces de interatividade com o cliente. Então, assim, podem existir várias dúvidas, inclusive do mesmo cliente. E aí o ponto que você tocou é justamente isso, né? Quem está na linha de frente ali atendendo, ele precisa estar muito bem consigo mesmo, ele precisa estar muito bem com a empresa, ele precisa conhecer todas as informações, porque se ele pisar na bola com um cliente, isso reflete muito mal em uma cadeia de resultados, né? Um efeito dominó, né? Porque vai refletir muito mal para esse cliente, que vai falar com outros possíveis clientes ou já clientes, eles não vão defender a marca, e eu acho que essa questão de boa experiência tem muito a ver com você transformar o seu cliente em um defensor da sua marca. Quando ele tem uma boa experiência, Sim. ele vai querer ter essa experiência de novo. Por aí, é isso que você conversa com os atendentes lá, né? Como é que é esse perfil para poder criar um bom relacionamento com o cliente? Sim, quando o nosso colaborador ele entra na empresa, a gente dá um treinamento para ele, treinamento, lógico, teórico, mas coloca no prático mesmo, ele atendendo, a gente acompanhando, para ver se realmente tudo aquilo que a gente ensinou ali, se realmente está sendo feito da forma, se ele está entendendo. Eu acho que o mais importante, o que acontece muitas vezes hoje nas empresas, é que as pessoas não sabem assim qual que é o intuito do trabalho dele, quanto que influencia. É que nem esses dias eu estava assistindo um vídeo do Paulo Vieira, e ele falou assim, tinha um funcionário específico lá que ele sempre apertava um parafuso. Ele sempre apertava e nunca ninguém falava nada. Uma vez chegaram e falei, você sabia que você está apertando o parafuso da turbina de um avião? Veja o quanto que é importante esse seu trabalho, porque imagina, um avião vai levar pessoas, que vai destinos diferentes, viagens, veja a sua importância nesse trabalho. Só que depois de anos que ele começou a saber qual que era o significado. A partir daí, o funcionário teve motivação, e ele começou a trabalhar de uma maneira diferente. Então, eu acho que a gente precisa explicar, assim como o colaborador entra, qual que é o intuito, mostrar para ele qual que é o objetivo da empresa, que é gerar a melhor experiência, que é fazer com que a gente traga cada vez mais esse cliente para perto da gente, e que a gente vai construir um ambiente para ele trabalhar da melhor maneira, porque se ele não estiver bem, como que ele vai prestar um bom atendimento? Maravilha. E qual é esse intuito, né? Então, o que o trabalho de quem está na área de CX influencia no todo? O que vocês falam para ele? O que vocês direcionam? Qual a importância, a significância desse trabalho de CX e como que vocês falam isso? Quando você fala do colaborador com relação o colaborador entender a função dele ali num todo. A primeira, assim que ele entra na empresa, ele já tem um choque, né? Porque a empresa já consegue conceder ele, assim, o ambiente já é muito agradável, então a gente já gera a primeira experiência muito bacana para ele. A gente vai colocar ele numa sala, a gente vai colocar ele de frente com um computador, com regras, vai mostrar os princípios culturais, o que a empresa preza, qual é o princípio principal, qual é o propósito da empresa, de gerar a melhor experiência, de que a partir dali a gente precisa muito da atenção dele, para tudo aquilo que ele vai fazer, de que ele vai ter líderes que vai dar o suporte para ele, que vai estar do lado dele, que vai dar o feedback para ele. Então, assim, a proximidade é muito grande no sentido de dar esse lado, sabe, humano, porque muitas vezes as pessoas entram nas empresas, acham que elas são somente números, mas a gente entende que atrás do número tem uma pessoa, e se você fizer uma boa gestão dessa pessoa, ela vai te trazer números absurdos, que vai influenciar no resultado da empresa, no crescimento da empresa, e assim vai, as experiências vão aumentando, as pessoas vão ter certeza, vão ter confiança de comprar na empresa, porque sabendo que quando ela tiver um problema, ela vai ter a melhor experiência no atendimento dela. Isso é o que a gente mais preza, gente. Vamos dar a melhor experiência, a feedback constante. Você faz sentido para você que está fazendo? O processo hoje, você acha que é o mais certo? Então tem esse feedback, essa troca, tanto do nosso lado como do lado deles. A gente dá essa liberdade. Então isso fica uma coisa bem próxima, sabe? Uma coisa de mão dupla, assim. Você pode contar com a gente e a gente também vai contar com você, entendeu? Muito legal, cara. Você acredita que quando o atendente, não sei como você chama, se é consultor, se é atendente, ou como que é? Representante. Como representante. Quando o representante ele consegue incorporar bem a cultura e os princípios da empresa, quando ele entende que não é só mais um número, você acredita que o cliente sente isso, que ele consegue passar isso, de que forma é passada? É um pouco disso que ajuda, né, nessa experiência do cliente com vocês em atendimento?
É aí que Sim. você ganha o cliente? Tem mais formas? Como que é? Então, a gente ganha muito por quê? Porque hoje a gente tem soluções prontas para a gente poder enviar para o cliente, mas a gente sente a necessidade de a gente poder humanizar um pouco mais essa nossa resposta para com ele. Então, a partir daí, dessa resposta que a gente dá para o cliente de uma dificuldade, a gente vê várias situações de o cliente, não posso seguir com tal situação porque eu estou com problema na família, hoje eu tive tal problema, minha mãe está doente, algo do tipo. Então, a gente sensibiliza com essa situação. A gente não precisa seguir uma regra, a gente tem uma regra, a gente tem uns processos para seguir, mas a partir daí a gente tem algumas exceções que para esses casos a gente se sensibiliza com o cliente, no sentido de que, é mais importante o problema que ele está assistindo agora, então vamos dar atenção para isso, vamos tentar ver o que a gente pode flexibilizar para ele, e para poder gerar a melhor experiência. Então, para alguns casos a gente fala, nesse caso você pode ficar com o produto, nesse caso, fica tranquilo, que você pode aguardar, depois a gente toma uma segunda ação, sabe? A gente meio que tranquiliza o cliente e traz ele para próximo da gente. Aí, no final, quando a gente consegue resolver a situação, o cliente até nos fideliza. Nossa, muito obrigado pela atenção, vocês realmente é uma empresa séria. Então, isso cada vez mais vai nos energizando no sentido de vamos dar a melhor experiência sempre. Cada atendimento é um atendimento diferente. Ainda que você acaba, de alguma maneira, perdendo aquele cliente específico, ele mesmo saindo da empresa, porque é um problema que não é com a empresa, é um problema fora dela, ele acaba trazendo outros clientes para você, ou seja, você consegue ganhar nessa relação, porque você vê o cliente como algo maior, você vê o cliente dessa maneira humanizada, né? E aí você mencionou que já tem soluções prontas, e vocês, mesmo tendo essas soluções prontas, vocês trabalham flexibilidade, né? E é isso que você aconselha para quem quer começar a área de atendimento, para quem quer estruturar, ou seja, você talvez fazer uma análise de quais são as principais situações que acontecem para você já ter respostas prontas e treinar a sua equipe, mas até onde que vai essa flexibilidade? As pessoas na equipe, elas têm carta branca para fazer, o acompanhamento com gestão, como é que funciona esse padronização e flexibilidade aí juntos? Sim, a gente tem umas respostas completas para cada situação específica, mas a gente tem flexibilização sim com relação para determinada situação a gente vai resolver acrescentando tal frase, porque vai ser uma frase que vai ter uma empatia maior, vai trazer o cliente para a gente tem uma montagem, a gente não sai da estrutura porque a gente precisa manter o padrão, e esse padrão, ele atende a gente, ele não atende para algumas situações, então a gente muda, no sentido de personalizar para ter uma empatia maior, para conseguir trazer o cliente e a gente conseguir resolver, porque querendo ou não, a gente resolve situações tanto de comprador como de vendedor, quando fala do mercado livre como um todo, então a gente precisa ali mediar muito bem, no sentido de a gente tem que dar a melhor resposta para ele. Então a ideia é, vocês têm autonomia, mas tem que ter todo o cuidado, responsabilidade. O gestor sempre acompanha, a gente não tem problema com isso, a gente pede para eles manterem um padrão, mas tente dar uma empatia maior para o cliente, através das palavras, através daquilo, como se fosse para você. Imagina você na situação. Então, aquela situação, como que você resolveria para você, para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio? Tente se colocar no lugar do cliente. E aí, a hora que sai aquelas maravilhosas respostas de empatia, a gente consegue um retorno fantástico, assim, realmente, em cada atendimento ali que a gente fala, valeu cada minuto ali que você demorou a mais para você elaborar aquela resposta. Então, é bem satisfatório, assim, que a gente vê. Legal. E quão importante, né, você vê a gestão, principalmente no papel de motivação, porque, afinal de contas, a área de atendimento não são flores todo o tempo, né? Existem muitos problemas a serem resolvidos, clientes chatos, o cara que não tá, a gente sabe que ele não tá com a razão, mas você tem que resolver da melhor maneira, e aí você passa por muito estresse, né? Muitas vezes, muitos dias. Qual é a importante motivação? Como que vocês mantêm a equipe motivadas para conseguir dar esse resultado junto ao cliente? Então, a gente faz um trabalho muito de proximidade com a equipe, no sentido de feedbacks muito pontuais, de entender, assim, quais são os problemas que estão acontecendo. Ao invés de você ver um funcionário que está com um resultado baixo e você chegar e questionar ele, é mais fácil você fazer uma pergunta, não que você é um coach, mas, querendo ou não, o líder, ele é coach, ele é várias coisas que ele precisa entender, o radar tem que ficar ligado 24 horas por dia aí, mas acho que você, a partir do momento que você faz uma pergunta para ele, você tenta questionar para poder entender o que você pode ajudar, e você coloca ali a sua mão, a sua disposição, o seu tempo, isso já traz. Quando você traz ele, você gera uma confiança. Aí o relacionamento começa a se expandir. Aí, a partir daí, você consegue tomar algumas ações no sentido, eu posso te ajudar nisso, eu tenho visto. Ele abre
ele dá aquela abertura para você poder entrar, conversar, se relacionar, e aí é quando você consegue dar aquele feedback e ele melhora nos próximos atendimentos. Legal, muito bom, cara. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo aí em CX e os resultados que o CX traz? Uma pergunta bem direta, Michel, por que uma empresa deve ter CX? Por que uma empresa deve ter uma área de atendimento ao cliente, né, Customer Experience, cuidando da experiência do cliente? Assim, se você pudesse definir em algumas palavras essa importância. Então, eu entendo que CX é o coração da empresa, é a porta de entrada, porque dali eu posso tanto começar a trazer clientes, como eu posso também começar a afastar esses clientes para os concorrentes. Então, eu entendo que é o coração da empresa, até o nosso CEO chegou a falar que realmente é o coração da empresa, que se ele hoje começasse na empresa, ele começaria pelo atendimento. Isso, assim, para mim é gratificante, poder trabalhar e saber que ali eu tenho condições de gerar as melhores experiências, eu tenho isso como propósito de vida, de ajudar as pessoas, e eu estou bem na onde realmente eu ajudo tanto os meus colaboradores, como tentando gerar a melhor experiência. Eu entendo que é o coração da empresa, então vamos investir porque isso faz... E assim, às vezes tem muitas empresas que terceirizam boa parte, eu acho que não tem que terceirizar boa parte, eu acho que tem que ficar boa parte, a maioria, a porcentagem maior na empresa, porque ali você tem um controle maior de como que está sendo o atendimento, se tem melhoria ou não, e a partir de você conseguir consolidar, eu acho que aí você pode, porque eu acho que quando tem um crescimento muito insustentável, você precisa terceirizar boas partes, mas eu acho que o coração, a maior parte tem que existir dentro da empresa. Legal. Uma pergunta que surgiu aí de Sadala, obrigado pela participação. Qual é o maior desafio em gestionar uma equipe de maneira remota? Então, fala um pouquinho para a gente como está sendo o seu dia a dia para fazer a gestão, a liderança do seu time de atendimento trabalhando de casa. Então, eu acho que é um grande desafio, eu acho que no começo foi bem mais desafiador no sentido de como você trazer a equipe, manter motivada, mas é muito isso, é muito você falar com a equipe diariamente, nem que seja, a gente faz pelo Hangout, ali pelo Hangout do Google, mas assim, fazer alguns vídeos de vez em quando, chamar a equipe, perguntar, ao invés de você falar só resultado, perguntar como vocês estão, que nem que eu faço muito com a minha equipe. Semanalmente, eu pergunto como vocês estão, eu acho que eu já vou perguntar como foi o resultado. Eu acho que primeiro você perguntar como vocês estão, até fiz um mapeamento para eles, falei assim, o que mudou na vida de vocês, como é que está sendo isso, o que vocês precisam de ajuda, a empresa te está dando todo o suporte necessário, eu estou próximo de vocês, vocês estão vendo alguma necessidade da minha parte e melhorar alguma coisa com vocês com relação à minha gestão. Eu acho que quando você abre isso para a equipe, eles ficam um pouco mais tranquilos. Eu estou com dificuldade com uma máquina, você vai lá e providencia uma máquina. Minha internet não está legal, vou lá e providencio um modem para você. O seu estado não está legal hoje, não estou legal porque minha família foi no médico, algo do tipo. Não, fica tranquilo, olha, o horário para você é o melhor? Vamos flexibilizar, vem para tarde, vem para noite. Então, isso ajuda muito, essa proximidade é constante. Na empresa você fala, em casa você tem que falar mais ainda. Uhum. E na hora de atender, né, o cliente ele também está passando por essa situação, né? O cliente também está em quarentena, o cliente também está trabalhando de casa. Acho que é importante, assim, não lidar com o cliente a partir de agora como se você estivesse levando uma vida normal com 100% dos recursos como tinha antes, porque não é. Então, ele está ciente, né? E se acontecer um problema que demora até um pouco mais para resolver por conta dessa situação, ninguém deve entrar em pânico. Simplesmente ter essa comunicação com o cliente, porque ele vai entender, porque ele está passando a mesma coisa na empresa dele com os clientes dele. Então, assim, acho que manter a transparência, a comunicação aberta com o cliente faz toda a diferença. Eu acho que esse é um recado bastante importante aí para dar para quem está na área de atendimento, né? E justamente isso está muito ligado com a sua resposta anterior. Até você já respondeu a pergunta da Melzinha, que perguntou sobre motivação nessa quarentena, né? E é justamente assim, você falou, você pode trazer o cliente ou afastar o cliente. Para você, CX tem tudo a ver com credibilidade da empresa, cara? Com certeza. Eu acho que... Oi? Eu acho que tem tudo a ver com credibilidade. Eu acho que, assim, a partir do que você responde ao cliente, você já cria essa credibilidade no sentido... Será que ele está saindo fora, ele entende o processo, ele sabe, eu li ali as condições, eu sei quais são os meus direitos. Será que eu estou seguindo esses direitos? Então, a partir disso, eu entendo que a credibilidade, ela aumenta, desde que eu siga, e até, para alguns casos, a gente abre exceção no sentido de trazer o cliente para uma situação totalmente fora do fluxo que a gente fala, daquele processo como um todo. Então, isso gera uma credibilidade.
Muito legal. O cuidado com o cliente, né? Quanto mais você cuida do cliente, mais credibilidade você gera junto com ele. E eu acho que outra coisa também que faz você, né, gerar essa credibilidade, mas muito mais para o lado diferencial, é como que você consegue agregar valor. Quando o cliente vem procurando a área de atendimento, o que ele busca é um valor que ele precisa, uma informação, né, uma dúvida. Qual é o maior desafio que vocês têm para agregar valor? Ou seja, o que mais chega para você? É mais problemas? São mais dúvidas? No caso aí, como é Mercado Livre, é problema com mercadoria, com o vendedor? Qual que é o principal desafio que vocês enfrentam? E aí, até falando um pouquinho já desse mundo online aí, que é o que vocês atendem. Como nós não somos detentores dos produtos, o nosso maior desafio hoje é conseguir conciliar o produto com qualidade, que é o vendedor nosso externo, tratar ele muito bem, fazer com que ele traga mercadorias boas, para que a gente consiga vender e a rapidez da entrega desses produtos. A gente tem um serviço muito bom hoje, chama Fulfillment, então isso chega no dia, dependendo se você comprar hoje, amanhã já chega, então gera uma credibilidade, gera uma confiança, gera uma coisa muito bacana. Mas, falando desse ponto aí, realmente, o nosso maior desafio hoje é conseguir conciliar para que o vendedor entenda muito bem como que ele tem que trabalhar com a gente, entender nosso processo, a gente conseguir intermediar para poder satisfazer ambas as partes, tanto o comprador como o vendedor. Mas, assim, esse é o nosso maior desafio, eu acho que hoje. Não é nem atendimento em si, mas é fazer com que ele entenda essa regra e a gente consiga aplicar para os dois. Explica aí pro pessoal, em poucas palavras, o que é fulfillment, cara, porque tem muito vendedor aí que não tem ideia do que é fulfillment, e tá perdendo essa chance. Fulfillment o Mercado Livre ele depende hoje de um armazém onde ele coloca todos os produtos do vendedor e a entrega e o pós-venda é feito todo pelo Mercado Livre. Então é um serviço fantástico. Eu falo que eu tenho experiência própria porque depois dessa quarentena eu comprei muita coisa e vejo muitas pessoas comprando, postando, me falando. E, assim, é um marco, assim, eu falei do Mercado Livre, que é algo que a gente nunca imaginava lá, eu sou da época 5 anos atrás, que a gente falava em fulfillment assim muito pouco, mas hoje é o que gera mais credibilidade, mais experiência, a melhor experiência para o cliente realmente é o fulfillment na entrega, porque você compra agora, amanhã chega, então se você quiser um produto para amanhã, ele chega, entendeu? Mas é mais isso, o Mercado Livre tem um CD onde ele guarda os produtos do vendedor, e a gente faz a venda e a gente faz as entregas e ainda faz o pós-venda, gerando a melhor experiência para eles. Legal, cara, isso é um recado bacana, assim, independente de quem, né, trabalha bem no Mercado Livre ou quem tem até mesmo sua loja física, né, ter uma maneira de fazer uma entrega do produto rápido, porque, né, quando a gente fala do processo completo de vendas, a gente fala que o pós-venda faz muito parte disso, e a entrega do produto e atendimento, caso tenha algum problema, ou de fidelização depois da entrega desse produto ou desse serviço, ela é fundamental. Então, assim, acho que também a parte de atendimento, ela também agrega valor para a empresa, nesse caso, porque traz uma redução de custo. Porque quando você tem esse acompanhamento com o cliente, você retém mais clientes, você fideliza mais cliente. Porque para pensar o quanto custa para uma empresa adquirir um cliente e quanto custa para essa empresa, né, deixar de ter esse cliente. Ou seja, o cliente ele poderia estar comprando mais vezes. E outra, se ele sai de uma maneira ruim, se ele sai recebendo mau atendimento, né, que é o que a gente vem comentando, ele vai falar para muitos outros clientes ativos ou clientes que você poderia captar. Então, dessa maneira, diretamente, ele ajuda muito na redução de custos, tanto de aquisição quanto de manutenção de clientes, né? Agora, estou falando aqui sobre o processo de compra, né? E você falou que é uma das portas de entradas da empresa, né? Que vocês ajudam a trazer clientes. Vamos mais direto no assunto principal aqui do tema. Como que vocês, em atendimento, conseguem otimizar o processo de compra do cliente? Otimizar? Exato. Como que vocês participam aí desse processo de entrada do cliente, da primeira compra dele, ou que ele se torne um cliente? Como que CX ajuda nisso? Então, a gente tem uma área específica de produto que dá alguns benefícios. Hoje a gente tem o Mercado Pontos lá, que dá direito a alguns fretes grátis, alguns fretes mais abaixo, metade pelo valor. Então, isso é uma porta de entrada muito grande para... Hoje em dia, querendo ou não, as pessoas olham o frete para comprar. E quando você tem um desconto, até não paga o frete, isso, a visibilidade é maior para você entrar no e-commerce desse e comprar. E a gente também oferece, hoje, querendo ou não, a gente tem o Mercado Livre hoje já faz 50% das entregas dos produtos, então a gente não depende totalmente dos correios, que demora um pouquinho mais.
E isso também faz com que a gente consiga entregar com mais rapidez, que é o que as pessoas querem, comprar hoje, quanto antes chegar, melhor. Então, querendo ou não, o CX, ele acompanha, caso tenha algum tipo de problema, a gente consegue dar o suporte para o cliente aí com relação à transportadora, correio. Então, a gente consegue ter essa interface aí muito bacana com os nossos parceiros aí. Isso ajuda bastante. Vê se você concorda comigo, tá? Isso aqui não é jogo combinado, então você pode sem problema nenhum. Voltou. Travou. Voltou. Legal. Eu acho que o TX, cara, assim, acho que toda de atendimento, ela ajuda muito também a questão de faturamento da empresa, a questão de cliente, em dois momentos, né? Um momento é a comunicação com esse cliente, porque hoje eu como cliente, né, eu, André, como cliente, eu quero entrar no site de uma empresa e ter um certo tipo de informação. E se eu me comunico no chat, ou se eu ligo para a empresa, ou se eu, né, peço um retorno, eu quero que quem seja, né, a pessoa com quem estou interagindo do outro lado, ela mantenha essa comunicação que eu vi no site, essa comunicação que eu vi no aplicativo. Então, assim, manter a identidade, né? Você concorda que atendimento é essencial para manter a identidade da empresa, ou você vai deixar o cliente perdido, ele acaba desistindo e indo para uma outra? Não, com certeza, total. Eu acho que o atendimento tem que falar a língua da empresa. Acho que a partir daí que as pessoas entram, eles já sabem qual é o propósito da empresa, já sabe qual o objetivo final da empresa, que é gerar a melhor experiência, e a partir disso a gente precisa dar a melhor solução para ele. Então, a partir da melhor solução é entender que cada vez mais, parcerias até com as outras áreas a gente tem, tá? Com as áreas de suporte, áreas de produto, porque a partir daí a gente gera a melhor experiência, a gente gera menos custo no sentido de, teve algum produto que está chegando errado, então eu vou avisar o produto que esse produto está chegando errado, e aí eles vão lá, consertam no CD, avisa o vendedor, e aí o prejuízo é menor, porque querendo ou não, e a credibilidade vai diminuindo. Então, se eu aviso, quem que vai sentir? É CX. É CX que vai avisar, o produto não está chegando, está demorando. O produto chegou com defeito. O produto está diferente. O produto chegou incompleto. Então, quem que avisa? CX. Veja quão importante é a área de CX no negócio da empresa. Então, a gente avisando, quanto antes a gente regularizar ou resolver, isso vai diminuir o custo da empresa, vai fazer com que a gente continue gerando as melhores experiências. Uma parceria com as outras áreas, ela é fundamental, né? Eu acho que se o cliente te dá uma pressão ali porque ele quer resolver o problema, tem que dar uma pressão 2, 3 vezes maior já lá em produto para resolver, mais rápido. Eu acho que é fundamental essa comunicação e essa mesma identidade do cliente com a empresa, seja se ele está falando, né, se é o marketing impactando ele, se ele está no site ou no aplicativo, ou se ele está falando com vocês da área de atendimento, né? E aí o segundo, você entrou no tema que eu ia falar, que é depois da compra, né? Então, se teve algum problema, se teve né, depois, assim, ou se ele quer recomendar, ou se ele quer entender como que ele pode melhorar esse relacionamento com a empresa, é vocês também que eles buscam, né? Tem uma área específica que faz isso, ou alguém de atendimento, ele tem que saber jogar nas 11 posições? Como é que é esse processo dentro da área de atendimento? Então, quando ele tem algum tipo de problema, ele, dentro da própria reclamação que ele tem lá, ele consegue, através do número de pagamento dele, ele consegue gerar um número de protocolo, que é uma reclamação específica, e isso é direcionado diretamente para um grupo especialista que atende esse cliente específico. Então, ele vai cair para uma área que vai conseguir atender ele do começo ao fim. Se não for para atender do começo ao fim, vai transferir para uma outra área especialista, mas tem todo um trâmite legal, todo um fluxo que a gente segue para dar a melhor experiência para ele. Mas sim, a gente tem um direcionamento certinho, o cliente não fica navegando no site sem saber o que está acontecendo, não. Lá é explicado para ele, tem os botões, tem o direcionamento certinho, para ele cair com a área certinha para ele poder ter o atendimento dele. Legal. Melzinha Pisa aí perguntou para você, cara, se houve uma mudança no comportamento do cliente durante essa quarentena. A gente falou um pouquinho disso, mas você viu alguma coisa assim que se destaca no comportamento dele? Ou não, ele continua tão exigente quanto antes, ou como que é? Não, exigente ele continua mesmo. Eu acho que o que melhorou mais do nosso lado é que eles estão comprando mais pela internet, e isso fez com que a gente aumentasse aí as nossas vendas. Alguns produtos específicos, lógico, desses de máscara, álcool em gel, maquininha para cabelo, essas coisas que o pessoal compra, isso aumentou, porque querendo ou não, as pessoas não podem sair, então até produtos de mercado, o Mercado Livre começou a vender também, então
Isso também ajudou muito e a tendência é que isso cada vez mais se torne uma realidade na vida das pessoas. Mas o comportamento de exigência é o mesmo. Eles ainda querem o produto no prazo, eles ainda querem o pagamento, eles ainda querem uma satisfação o quanto antes. Porque, querendo ou não, aumenta a ansiedade. Se você está em casa, você todo momento está olhando ali a internet, os seus e-mails. Agora, se você não está em casa, alguma coisa te distrai, a tendência é que você não fique tão ansioso. Então, querendo ou não, a ansiedade aumenta, mas assim, a gente meio que sabe que teve esse probleminha em si, mas não mudou não. O cliente continua exigente. Entendi. Só está comprando mais pela internet, mas Sim. ele tem a mesma expectativa de antes. Sim. Expectativas que vocês estão criando agora, né? De entregar cada vez mais rápido, ou seja, vocês mesmos estão jogando essa responsabilidade para si, né? Exato. Cara, vamos falar um pouquinho agora sobre métricas. Então, assim, a área de atendimento, ela lida muito com métricas, porque precisa saber se está, né, correspondendo à altura com essas expectativas, né, com esse comportamento do cliente, o que ele espera da empresa. Quais são as principais métricas que vocês utilizam? Para que elas servem? Qual é a correlação que isso tem nos resultados de vendas da empresa, por exemplo? A gente tem a nossa métrica principal, que é a NPS, que é a Net Promote Score, que é onde a gente mede a satisfação do cliente com relação ao nosso atendimento, se ele está sendo adequado ou não, se ele está sendo satisfatório ou não, se a gente está atendendo as expectativas dele ou não. Então, esse aí é o nosso maior indicador da empresa hoje. Eu acho que as empresas como um todo utilizam, no sentido de realmente precisa entender, né? Eu acho que a voz do cliente ela é a voz que vai ditar as regras. Então, o cliente, a gente precisa, porque tem muitas concorrências, então o cliente precisa saber se o cliente realmente, se o nosso produto está o produto que a gente está oferecendo, se ele é mais adequado, se ele está suprindo a necessidade dele. A gente tem outras métricas, que é métricas de resposta, a gente precisa dar uma resposta mais satisfatória para o cliente não precisar voltar tão rápido, que é uma taxa de contato. A gente tem também outra métrica chamada de produtividade, a gente precisa atender o maior número de clientes possíveis, com qualidade, para que a gente consiga atender todos, porque a gente tem uma demanda bem alta, a gente tem tempo médio de resposta, tempo médio de ocupação, o pessoal online usa muito, que é o tempo médio que o cliente fica esperando. Hoje o Mercado Livre é muito interessante, se você olhar, a gente só disponibiliza os canais se tiver alguém para atender, então o cliente não fica esperando, entendeu? Então hoje a gente só disponibiliza um canal se tiver alguém para atender, senão ele não fica, ele dá 3 opções, ou e-mail, telefone, ou o chat para ele poder falar com a gente. Isso é bacana, pelo menos não deixa o cliente esperando, né? Ok. E no consumidor de hoje, né? Vocês sabem muito bem esses dados, porque vocês lidam com milhões de pessoas hoje em dia. Então, o consumidor no Brasil hoje, qual que é o tempo de resposta que ele quer? Assim? Qual o máximo que vocês se permitem dar uma resposta para o cliente? Então, a gente está com uma demanda alta aí, mas a ideia é que a gente consiga atender ele numa média de 8 horas. No máximo, a gente tem que dar uma resposta para esse cliente. Olha só, pessoal, é super importante essa informação, porque a gente está falando de uma plataforma, um site, né, que o Michel trabalha hoje, trabalha há mais de 5 anos, que é muito respeitada no Brasil, tá? Eu posso falar isso, né, com bastante ciência, estive lá por vários anos também. Então, é muito respeitado, ou seja, tem muita credibilidade com muita gente. Tem gente que não gosta, claro, como qualquer empresa, qualquer produto, tem gente que não gosta, mas tem muita gente que usa dessa plataforma. E mesmo com tanta credibilidade, esse cliente que já muitos fiéis à plataforma, ele quer uma resposta, né? E o Mercado Livre exige de si mesmo em dar até 8 horas. Então eu sei que tem atendente, que tem empresa, que tem vendedor, né? Que espera, não, eu respondo e-mail no dia seguinte, 24 horas, passa o final de semana. O seu cliente, ele não quer. O cliente de hoje, ainda mais como o Michel falou, ele está de quarentena, ele está dentro de casa, ele está com o celular o tempo inteiro na mão, ele está na frente do computador, ele quer aquela informação, ele quer aquela resposta, ele está com acesso à internet praticamente 24 horas por dia ali. Então, é muito bacana você dar essa resposta o quanto antes, porque é aquilo que você mencionou, senão você acaba jogando ele para a concorrência. Se ele fala com você, ele fala com a concorrência responde rápido e com qualidade, e você também responde com qualidade, mas demora, ele já está resolvendo o assunto dele com um outro. Então, é super importante essa informação. Todo mundo tem que estar bastante ligado aí. E, para quem quiser mais informação, vou até fazer um jabá meu aqui. Para quem quer mais informação sobre NPS, tem um vídeo meu que fala especificamente sobre NPS no YouTube, no meu canal do YouTube. É só você ir no meu perfil do Instagram, que está me acompanhando agora na live, vai no meu perfil do Instagram, tem um link na bio, clica lá, vai no YouTube e acha lá o meu vídeo sobre NPS para você entender bem. Por quê? Porque o NPS,
ele indica se o seu cliente ele está tão satisfeito com você que ele vai então indicar o seu produto, o seu serviço para outras pessoas utilizarem. Ou seja, esse é o grau de satisfação que ele tem. Ou se ele não, fala para ninguém utilizar. Então você precisa muito dessa informação para saber se você está no caminho certo ou não. E aí é minha entrada para outro ponto com você, Michel. Em termos de engajamento, né? Quão engajado ou quão responsável é a área de atendimento pelo engajamento do cliente junto à empresa para continuar comprando? Vocês também medem isso? Ou como que vocês trabalham com os representantes nessa questão de engajamento do cliente? Se ele percebe que o cliente não está tão satisfeito, tem algo a mais que vocês podem fazer? Como que é esse trabalho? Sim, a gente tem algumas análises que a gente faz para poder, através de alguns relatórios, onde a gente consegue medir aí com relação à insatisfação dele. Às vezes, muitas vezes ele menciona em um comentário algo específico de que não está legal alguma coisa que a gente está fazendo, e a gente faz uma análise, a gente vê se faz sentido, a gente fala com as áreas de apoio para ver o que a gente pode mudar, mas a tendência é que a gente melhore cada vez mais no sentido daquilo que o cliente está necessitando, e se fizer sentido a gente muda sim. Eu acho que a gente precisa sim estar disposto, estar aberto a isso. Então, mas sim, a gente faz algumas análises, tanto em grupo, a gente comenta com os representantes, eles têm autonomia para entender se alguma coisa está rodando bem ou não, para a gente poder liberar para que eles possam também dar sugestões, em cima dessas sugestões a gente faz análise, para a gente poder ver se tem condições de melhorar sempre. Então, assim, a gente fica ligado, assim, em tudo que está acontecendo realmente, para a gente não perder o cliente, e a tendência é que a gente também não perca os nossos internos, dando valor para eles do que eles estão falando também. Claro. Muito legal. Eu acho que aí é onde está o X da questão, né, do que a gente veio trazer hoje. Todo esse processo que a gente falou, então uma boa gestão, com incentivo aí aos representantes, né, ou aos consultores, enfim, dependendo qual, as empresas têm nomenclaturas diferentes. Mas esse incentivo, essa motivação, sobretudo entendendo esse momento da quarentena. Aí, né, você saber trabalhar esse processo de saber que, né, a área de atendimento é o coração da empresa, onde o cliente pode permanecer ou sair para uma outra empresa. Entender o tempo de resposta dele, trabalhar com métricas, enfim, tudo isso vai criando ali um caminho para chegar nisso daqui, que, na minha opinião, é onde a gente, né, conclui esse processo todo de atendimento junto a vendas, que é captar todo esse feedback, ter todas essas informações. Vocês são um banco de informações gigantesco, porque o cliente vem e fala com vocês, então para muita coisa ali em vocês, né? É onde você descobre onde você pode melhorar com o produto, onde você pode melhorar no processo de venda, de entrega, né, a relação dele com o site, com o aplicativo, porque tudo chega ali, né? Então, quando você tem essa ideia que o cliente está falando para você, e é por isso que você falou, não para ali na gente. Eu pego essa informação, eu falo com o suporte, eu falo com a área comercial, eu falo com o produto, e aí tudo se desenvolve e você constrói uma empresa, um serviço, um produto cada vez melhor para o seu cliente. Isso ajuda você a converter cada vez mais. É isso mesmo? Eu falei besteira? Você entende da área? Não, você falou certinho. É isso mesmo, o processo a gente segue dessa mesma maneira, não mudou. Tá? É isso mesmo. Eu acho que assim é a melhoria contínua que a gente fala sempre, né? Tem que existir a melhoria contínua para que a gente continue inovando, para que a gente continue prestando o melhor serviço, entendendo qual a necessidade. Só assim, não adianta. O cliente ele sempre vai dizer o que realmente a gente precisa mudar, e os concorrentes também. Em cima disso, a gente consegue ver qual a melhor estratégia para a gente continuar vencendo na vida. Muito legal. Michel, tem algum outro ponto aí sobre CX que a gente ainda não comentou, que você, enfim, gostaria de trazer para o pessoal? Acho que a gente cobriu tudo. Eu acho que a gente completou tudo, hein? Legal. Muito bom, muito bom. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, no finalzinho, a gente vai começar a encerrar essa live. Eu te avisei, Michel, passa rápido o tempo. A gente se prepara uma horinha, mas passa. A gente vai puxando linha, aí o assunto vai, né, aumentando. Mas é super bacana assim, essas informações todas, ou seja, dados legais, números específicos que você trouxe para a gente, do comportamento do cliente, o que ele quer, o que ele não quer, e do comportamento das pessoas que trabalham com você, né? Você ali está na área de liderança, né? Está gerindo pessoas na área de atendimento. Então, o que essas pessoas esperam, o que elas querem, como lidar com elas nesse momento que a gente está passando. Tudo isso é essencial e toda empresa, ela precisa realmente, né, estruturar algum tipo de atendimento. Por menor que ela seja, precisa ter um certo tipo de estruturação de atendimento, porque o seu cliente vai esperar isso. Ele vai esperar essa comunicação, ele vai querer se relacionar com os problemas que ele tem, ele vai querer lidar
com um processo muito bem estruturado, onde já tem as respostas, mas é flexível, como você falou. Para mim, isso é essencial para o resultado de qualquer empresa, cara. Primeiro, assim, gostaria de já agradecer a sua participação. Eu acho que essas informações realmente agregaram bastante e vão continuar agregando, né? Eu vou tentar aqui gravar e colocar no IGTV para que mais pessoas assistam, então vai continuar agregando por muito tempo. Então, gostaria de agradecer muito, né, a sua participação, aceitou o convite na hora para vir conversar. E também, para quem quiser aí me seguir, né, estão acompanhando aí no Instagram, pode entrar lá no meu perfil do Instagram, tem um link na minha bio com o meu canal do Telegram, com o meu canal do YouTube, e nesses canais, junto com o Instagram, eu passo informações, eu passo conteúdo para que vocês aprendam a negociar cada vez melhor. Então, quem está na área de atendimento também tem que negociar, tem que conseguir convencer o cliente, persuadir e tudo mais. Então, podem seguir material para agregar. E a ideia nossa hoje, eu conversei com o Michel, foi justamente isso, né? Tentar trazer bastante informação e tentar ajudar pelo menos em uma coisinha vocês a terem melhores resultados. Acho que esse é o intuito. Então, continue fazendo um bom trabalho em atendimento. A dica é: tenha atendimento e se dedique. As empresas, elas precisam vender para faturar, sim, mas elas precisam manter os seus clientes felizes e elas precisam manter o relacionamento para que esses clientes continuem comprando mais e continuem trazendo, ajudando vocês a trazer novos clientes com curtições nas redes sociais, indicando esses clientes, né, sendo fiéis e definindo a marca, e é isso que a atendimento consegue realizar por vocês, sem falar em toda a informação que recebe e ainda ajuda nessa melhoria contínua de produto, de empresa, de missão e tudo mais, tá certo? Então é isso. Obrigado de novo, Michel. Obrigado pelo... Eu que agradeço, André.